Afeganistão. O país que dava cobijo à organização terrorista Al-Qaeda, responsável pelo ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, e que por isso foi invadido por tropas norte-americanas que estabeleceram um governo vassalo de Washington e destruíram a Al-Qaeda. 21 anos depois, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou a retirada de tropas norte-americanas, permitindo que o Talibã, outra organização terrorista que já controlara mais de 70% daquele território, agora tomasse conta de 100% do país, resultando em cenas chocantes, dignas dos mais dramáticos filmes de guerra ou mesmo de ficção científica. Tudo isso tem sido amplamente repetido ultimamente, desde que o Talibã tomou a capital Cabul no último dia 16, assumindo em definitivo o governo do país, principalmente pela grande mídia. Mas há muito mais para saber sobre a realidade daquela estigmatizada parte do globo, inclusive que, tecnicamente, o Afeganistão é o país que mais recentemente voltou a ser uma monarquia, após um período republicano instituído por um golpe militar. Afeganistão é o nome como conhecemos uma porção de desertos montanhosos situado entre a China, o Irã, o Paquistão e ex-repúblicas soviéticas. Mas, na verdade, aquela região historicamente abriga um conjunto de tribos e clãs que ao longo da história fez parte de vários impérios, como o macedônio, mongol, árabe, mughal, durrani e hotak, e nunca se reconheceu como uma nação unificada, sendo o palco de infinitas guerras entre suas facções e da derrota de praticamente todos os seus colonizadores, sendo conhecido como o cemitério de impérios. Sua longa e complexa história começou a mudar quando, em 1823, o clã Barakzai estendeu seu domínio a toda esta região, unificando-a sob o reinado de Azim Khan, nascendo assim aquela que seria uma das mais duradouras monarquias da história mundial recente, o Emirado do Afeganistão, sendo agora a Casa Barakzai sua dinastia reinante. Apesar de ser uma monarquia hereditária de sucessão por primogenitura, a sucessão nem sempre foi simples, resultando em cisões e disputas pelo poder, o que levou o Império Britânico a aproveitar-se de um período de instabilidade, com temores crescentes sobre as intenções russas na Ásia Central, e invadiu o país com uma grande força indiano-britânica em 1839, tomando a capital Cabul e apoiando um dos lados na disputa interna, iniciando um período de conquista e reconquista que terminaria em 1881 sob o reinado de Abdul Rahman Khan, quando os centros regionais de poder foram extintos e o país, agora definitivamente unificado, voltou à paz, implementando um programa de reforma e reabilitação e vindo a se tornar um protetorado britânico semi-independente em 1890, condição que perduraria efetivamente até 1919, quando o emir Amanullah declarou guerra à Grã-Bretanha. Amanullah começou imediatamente a modernizar seu país, agora unificado sob a causa da guerra contra a Grã-Bretanha, vencida definitivamente com a assinatura do Tratado de Paz, que reconheceu a independência total do país em 19 de agosto de 1921, sendo esta a data comemorada oficialmente como o Dia da Independência do Afeganistão até hoje. O emir Amanullah também mudou o estatuto de monarquia, passando o Afeganistão a partir de 1926 a ser referido como um reino. As reformas modernizadoras e ocidentalizantes implementadas pelo monarca que venceu os britânicos, no entanto, desencadearam reações de setores conservadores e fundamentalistas fortemente presentes naquele país, e uma guerra civil explodiu em 1929, levando Amanullah a abdicar e deixar o país, dando origem a uma nova crise de sucessão que culminaria com Sardar Mohammad Nadir Khan, um respeitado general de um ramo da Casa de Barakzai, assumindo o controle de parte das Forças Armadas, tomando o controle da capital em outubro de 1929 e sendo proclamado rei do Afeganistão. Após ser assassinado em 1933, seu filho primogênito, Muhammad Zahir Shah, assumiu o trono e foi sob seu reinado que que o Afeganistão viveu seu período de maior desenvolvimento e prosperidade.
grandes reformas foram implementadas: liberdade de imprensa, liberdade de expressão, o direito de formar partidos políticos, reforma educacional e liberdade para as mulheres eram características da nova Constituição que o país viria a adotar. Após 4 décadas de relativa estabilidade e progresso do país, a União Soviética iniciou um processo de intervenção no país, primeiramente apoiando partidos e grupos comunistas que, aliados a segmentos conservadores insatisfeitos com o processo de modernização, criaram uma grande instabilidade política e social que levaria o primeiro-ministro Sardar Daoud a aproveitar-se de um momento enquanto o rei encontrava-se no exterior sob tratamento médico, a dar um golpe de Estado em 1973 e proclamar uma república de caráter ditatorial, abolindo os partidos políticos, anulando a maioria das reformas da Constituição do rei Zahir. Menos de 5 anos após tornar-se uma república, o Afeganistão se tornaria um estado socialista, com forças apoiadas pela União Soviética tomando a capital e executando o presidente em abril de 1978. A história subsequente do Afeganistão é de guerras e revoluções quase contínuas. As medidas do governo comunista foram recebidas como impopulares pela população islâmica do país, principalmente entre a população do interior, sendo duramente reprimida a tal ponto que em apenas 2 anos o governo comunista do Afeganistão executou aproximadamente 10 mil afegãos, tendo prendido outros 25 mil. A situação desencadeou uma série de combates entre a população e o governo, especialmente nas regiões mais afastadas. Diante da instabilidade política, a União Soviética interveio diretamente no país, desencadeando a Operação Storm 333, enviando o 40º Exército Soviético, que tomou a capital Cabul a 24 de dezembro daquele mesmo ano, matando seu presidente Hafizullah Amin e colocando o aliado de Moscou, Babrak Karmal, no governo do país. Os combates que antes eram da população insurgente contra o governo comunista, agora se estendia ao invasor estrangeiro. Centenas de líderes tribais empreenderam uma guerra de motivação sobretudo religiosa, uma jihad na tradição islâmica, ficando por isso conhecidos como mujahidin. Alguns desses mujahidin eram mais radicais e tensionavam mais do que expulsar os soviéticos do país. Queriam aproveitar para fazer erguer, do meio do caos, uma sociedade baseada na Sharia, a lei islâmica da época do profeta Mohammed. Entre estes estava o saudita Osama Bin Laden, um importante líder mujahidin, que viria a se afastar dos demais exatamente devido ao seu radicalismo, levando-o a criar em 1988 a Al-Qaeda, um grupo extremamente radical e violento. Os grupos mujahidin receberam considerável apoio da comunidade internacional para derrotarem os soviéticos. O vizinho Paquistão serviu de base para o treinamento de parte desses rebeldes, que contavam também com a ajuda significativa dos Estados Unidos, do Reino Unido, bem como da China e de Estados Árabes do Golfo Pérsico. Em meados da década de 1980, a União Soviética já tinha uma presença de quase 110 mil combatentes em solo afegão, mas com os combates aumentando, o custo militar e diplomático da guerra para a União Soviética foi alto. Em 1989, porém, diante do insucesso em sufocar a rebelião, somado ao enorme custo militar, político e financeiro, Moscou decidiu abandonar o país, deixando as forças do governo sozinhas, vindo estas a ser subjugadas definitivamente em 1992. Após a tomada do poder, os mujahidin, guerreiros tribais que por séculos viveram em guerras uns com os outros, começaram novamente a lutar entre si, até que em abril de 1992, uma parte desses líderes assinaram um acordo que levou à criação do Estado Islâmico do Afeganistão, implementando um governo democrático no país. Outros mujahidin, no entanto, insatisfeitos com o governo democrático instaurado no país, uniram-se para criar em setembro de 1994 o Talibã, um grupo fundamentalista extremamente violento e radical, apoiado e financiado por Osama Bin Laden, e iniciaram uma campanha para tomar o governo do Afeganistão. O Talibã tomou a capital Cabul em setembro de 1996,
assumindo o governo do país e proclamando o Emirado Islâmico do Afeganistão, tornando o país novamente uma monarquia, desta vez de modelo tradicional e teocrático, e impondo a Sharia, a interpretação mais radical da lei de conduta islâmica a toda a população. Castigos físicos, pena de morte, apedrejamento, execução pública, uma série de práticas severas, sobretudo com relação às mulheres, crianças e minorias como homossexuais, levaram quase 5 milhões de habitantes a fugir do país. Partes do país que ainda não haviam sido conquistadas pelo Talibã constituíram a chamada Aliança do Norte, oficialmente Frente Islâmica para a Salvação do Afeganistão, e passaram a lutar pela restauração do governo democrático. Após o atentado contra as Torres Gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos em 2001, assumido pessoalmente por Osama Bin Laden como de autoria do Talibã, na ocasião, a organização terrorista mais perigosa de todo o mundo, combatida por inúmeros países, mas abrigada pelo Talibã, levou os Estados Unidos, com o apoio do Reino Unido, a intervirem militarmente no país, com o apoio local da Aliança do Norte, que a essa época controlava menos de 30% do Afeganistão. No final do mesmo ano, o Talibã foi derrotado e, depois de cumpridos os objetivos iniciais, o Conselho de Segurança da ONU constituiu a Força Internacional de Assistência à Segurança, ISAF, uma coalizão de mais de 40 países, incluindo todos os membros da OTAN, para atuar no país. Em 2002, o último rei do Afeganistão, Muhammad Zahir Shah, deposto em 1973 e desde então exilado na Itália, retornou ao país e desempenhou um importante papel de liderança em costurar uma coalizão de lideranças locais, partidos políticos e líderes militares que agora formaram um novo governo democrático do país após a queda do Talibã. Mesmo tendo tido que renunciar a qualquer pretensão ao trono afegão, a Loya Jirga Nacional, que se reuniu em Cabul para concluir esse processo, proclamou Baba-i-Millat, ou Pai da Nação, um título posteriormente consagrado na nova Constituição, além de uma pensão vitalícia e acomodação no antigo Palácio Real, dentro do complexo de Ar-e-Shahi, em Cabul. O último rei do Afeganistão morreu em julho de 2007, sendo amplamente lamentado por seus compatriotas, bem como no exterior. O Talibã chegou a ser reorganizado pelo líder Mullah Omar a partir de 2003, lançando ataques de guerrilha, emboscadas e ataques suicidas contra as forças da coalizão, recuperando o controle de áreas rurais do sul e leste do Afeganistão, e voltou a se expandir, demonstrando ainda mais violência e severidade contra os civis, levando a ISAF a aumentar a presença de tropas para a operação de contra-insurgência, chegando a cerca de 140 mil soldados estrangeiros operarem no Afeganistão em 2011. Em 2 de maio daquele mesmo ano, porém, Bin Laden foi morto em outro país, no Paquistão, levando os Estados Unidos, à época sob o governo de Barack Obama, a iniciarem um plano de retirada de suas forças no ano seguinte, anunciando que suas principais operações de combate terminariam em dezembro de 2014, permanecendo, no entanto, com um efetivo residual para auxiliar e treinar o recém-constituído exército do Afeganistão, agora também equipado e armado pelos Estados Unidos e demais forças da coalizão. Neste ano de 2021, após o presidente Joe Biden anunciar a retirada total das tropas do país, o Talibã foi atrás de apoio internacional para tomar novamente o governo. Em 28 de julho de 2021, uma delegação do Talibã foi até Tianjin, na China, para uma reunião com o ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi, fim da qual o dirigente chinês qualificou o Talibã como uma força política e militar fundamental na política externa de Beijing, enquanto a milícia afegã se comprometeu a não apoiar operações de grupos terroristas em território chinês. Com a salvaguarda da potência emergente, após a retirada das últimas tropas estrangeiras do país, o Talibã, que já havia recuperado o controle sobre a maior parte do país, lançou sua última ofensiva para assumir de vez o governo afegão. No dia 15 de agosto, enquanto uma multidão de pessoas desesperadas invadiam o aeroporto de Cabul e se agarravam até as rodas dos últimos aviões americanos a deixarem o país,
combatentes do Talibã posavam para a foto no palácio de governo agora conquistado. Pela primeira vez na história, o Talibã controla 100% do país e agora, com estrutura de governo, exército, de posse de armas e equipamentos ocidentais e com apoio e reconhecimento internacional. Neste ponto devo destacar um detalhe. Quando o Talibã assumiu o governo afegão pela primeira vez em 1996, quase não se ouvia falar em movimento monarquista pelo mundo afora ou mesmo no Brasil. E nesta ocasião, é provável que só mesmo os integrantes do Talibã se davam conta de que o governo que estabeleceram tinha uma forma monárquica, no caso, um emirado. Agora, porém, quando movimentos monarquistas despontam em todo o mundo, inclusive em países que nunca foram monarquia, é impressionante o destaque dado ao nome Emirado Islâmico do Afeganistão desde o último dia 16. O príncipe herdeiro Ahmad Shah, o segundo e mais velho filho sobrevivente do rei Mohammed Zahir Shah, que atualmente vive exilado na Virgínia, nos Estados Unidos, o sucedeu como chefe da Casa Real Barakzai, mas nunca manifestou qualquer pretensão ao trono afegão para si mesmo. Além da China, países como Rússia, Paquistão, Irã e Turquia manifestaram o interesse de estabelecer relações com o governo do agora Emirado Islâmico do Afeganistão. A própria ONU já reconheceu indiretamente o governo talibã, convidar seus representantes ao diálogo e pedir que respeitem os direitos humanos e, surpreendentemente, o novo governo talibã anunciou anistia total aos ex-colaboradores da coalizão estrangeira que atuou no país, a quem haviam jurado matar um por um, e que quer inclusive que as mulheres, antes estupradas coletivamente e apedrejadas pelo regime, participem do governo, desde que respeitem a lei islâmica. A anistia e mulheres no governo como peça de propaganda. Onde será que eu já ouvi isso antes? Entre as armas e equipamentos ocidentais que agora estão nas mãos do Talibã, estão fuzis de assalto como o AR-15, helicópteros como o Black Hawk norte-americano e aeronaves de ataque leve brasileiras A-29 Super Tucano. Como o principal aliado do novo governo afegão é a China, conhecida por suas práticas comerciais em relação à propriedade intelectual no mínimo heterodoxas, não é de se surpreender que dentro de pouco tempo as forças talibãs recebam um incremento significativo de fuzis AR-Ling, helicópteros Xing Hawk e caças de ataque leve Super Tucang. A mais recente monarquia restaurada no globo agora conta com apoio externo e interno, visto que com a fuga de milhões de afegãos, além da morte de quase 170 mil civis nos últimos 20 anos, sem dúvida o novo governo terá o apoio da maioria da população que sobrou no país. O que podemos então esperar desta nova monarquia tradicional e confessional emergente? Diga aí nos comentários. Se gostou desse vídeo, curte, para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Para mais vídeos e conteúdo como esse, visite e se inscreva no canal e fique por dentro das notícias e informações do mundo monárquico.